Estamos aqui com uma profissional incrível de um assunto muito importante. Inclusive, eu estava conversando com ela aqui antes da gente começar essa gravação aqui, que eu já passei por isso, então eu acho muito válido e muito importante essa conversa. Se você é pai, mãe, vem participar com a gente dessa conversa. Antes, eu quero agradecer os patrocinadores oficiais aqui da Fique Bem, o Achadinhos da Aline e Fique Bem Cursos também. Bom, eu estou aqui com a Silvanice. Peraí. Silvanice Neves, ela é terapeuta infantil ABA. Terapeuta infantil ABA, psicoterapia para autistas e também aqui suicidologista. Para mim é a primeira vez que eu escuto isso. Seja muito bem-vinda, Silvanice. Obrigada, Aline. Agradeço Obrigada. demais a sua presença aqui, desse tema tão importante que a gente vai Sim. conversar, né, sobre essa questão do suicídio, né? E essa conversa, ela é uma conversa difícil que a gente precisa ter Sim, dentro de com casa certeza. e nas escolas também, né? Sim, com Bem-vinda. certeza. Obrigada. Agradeço muito essa oportunidade de estar aqui com vocês para falar sobre esse assunto que é tão importante e que ainda é um tabu, né? E é uma conversa difícil, né? Não é uma conversa É. tão simples, né? É difícil porque as pessoas não conseguem entender muito bem, né, sobre essa questão do suicídio. E aí existe muito preconceito. Então, por isso que se torna difícil a conversa, mas é uma conversa necessária e muito importante. E aí, como que a gente começa? Eu acho importante a gente começar falando um pouco da estatística, né? Hoje, mais de 700 mil pessoas morrem por suicídio no ano. No ano? No ano, mais de 700 mil pessoas. As estatísticas dizem que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida em algum lugar do mundo. Gente do céu. E entre os jovens é a segunda maior morte. Entre os jovens. Só perde para acidentes de trânsito, o que me faz pensar que, então, pode ser que seja a primeira maior causa de morte entre os jovens, porque quando é acidente de trânsito não entra nas estatísticas como suicídio. Mas muitos jovens, sim, acabam usando uma forma, né, de se suicidar. Só que aí entra como acidente de trânsito, né? Então, existem sim. outras formas de Outras suicídio que não entram na estatística. Então, a gente tem que olhar com mais atenção para esse assunto. Demais. Falar mais sobre o suicídio, porque realmente é muito preocupante o que está acontecendo, né? Se a gente falar um pouquinho mais sobre estatística, a nível global, ele diminuiu em 36%. A nível global. A nível global. Porque já está sendo falado mais, né, sobre o assunto, as pessoas estão se conscientizando mais. Mas nas Américas ele teve um aumento de 17%. Nossa. Nas Américas. E se a gente for falar no Brasil, teve um aumento de 43%. Uau! Então, Só no Brasil? Só no Brasil. Então, a gente precisa olhar com mais carinho, com mais atenção, esquecer os preconceitos e falar mais sobre esse assunto. Um dos grandes motivos para as pessoas se suicidarem é a falta de conscientização mesmo. Existe muito preconceito, né? Então, por isso que a gente precisa falar mais. Inclusive, doutora, eu tenho até uma pergunta aqui de uma pessoa muito próxima a mim, E ela fez uma pergunta que eu achei muito interessante e que eu fiquei chocada. Você falou assim que aumentou em 43% aqui no Brasil. Olha esse dado que ela me trouxe aqui. Cadê? No WhatsApp. Nossa, eu fiquei assim bem triste. Que eu falei, porque são coisas assim que a gente não tem acesso às vezes à informação. Ela perguntou aqui, ó. Pergunta para ela, no caso para você, o grau de incidência de suicídio em mães atípicas. Recentemente, uma mãe matou o filho e se suicidou. Pesado, né? Mas realidade. Sim, é muito real mesmo, né? Não só das mães ou dos pais atípicos, né? E, como assim também das crianças atípicas. Por quê? Porque crianças atípicas. também.
Também porque eles sofrem pela falta de inclusão, né? Então, o suicídio está muito ligado à falta de inclusão, né? E ser diferente, para algumas pessoas, é complicado. Mas ser diferente é normal, é o natural, é o normal, Sim. né? Nós somos Nós somos diferentes. Nós somos exato. diferentes, mas as pessoas, no geral, elas não aceitam o diferente, como, por exemplo, uma pessoa com TEA, né? Com transtorno do espectro autista. Quando essa criança começa a perceber que ela está sendo exclusa, né, que ela está sendo deixada de lado, ela também pensa em suicídio. E pode acontecer, sim, dela vir a se suicidar. As mães atípicas sofrem muito, né? Os pais atípicos sofrem muito porque a gente idealiza um filho, a gente Depois sonha recebe com um outro, filho, né? E aí nasce a criança que a gente sempre sonhou. Só que aí a gente percebe que ela é uma criança diferente daquilo que a gente idealizou. Como igual a todas, né? É, Porque todas mas são ela é diferentes. diferente e aí ela é diagnosticada com TEA, com transtorno do espectro autista. Para alguns pais é muito difícil. Então eles vivem um processo de luto, o luto daquele filho idealizado. E aí, junto com esse luto, vem muito sofrimento. Então pode acontecer sim deles não conseguirem lidar com isso e pensar no suicídio e chegar até o ato, né? De fato, pode acontecer. Com certeza. Tem uma pergunta aqui, como identificar os sinais de alerta de que alguém está em risco de suicídio, especialmente em ambientes familiares e escolares? Como que a gente identifica? Então, quando a gente está falando de adolescentes, por exemplo, ou de crianças, o que a gente tem que olhar, observar, é o comportamento dela. Existem alguns sinais, né? Se você percebe que o seu filho está dormindo demais ou dormindo de menos, né? Ele tinha um costume, dormia numa boa, de repente ele começa a dormir menos ou dormir mais. Se afastar dos amigos, deixar de fazer atividades que ele gostava muito de fazer, já são sinais de alerta, né? No caso da escola, tenho certeza que está muito relacionado à falta de inclusão e ao bullying, né? Então, essas crianças também elas ficam afastadas das demais, as notas escolares caem muito, são sinais de alerta. Tem alguma coisa acontecendo com meu filho, eu preciso olhar. Alguns jovens, algumas crianças, elas falam o que estão sentindo. E, às vezes, os pais não dão atenção devida, né? Um exemplo é um filho falar, mãe, eu não quero ir nessa escola, não está legal lá. Já está né? dando... Ele já está dizendo que alguma coisa está errada, né? O que esse pai, essa mãe tem que fazer? Sentar com esse filho e conversar. Por quê? O que está acontecendo? Por que não está legal? Dar espaço para o filho falar o que está acontecendo, né? Às vezes, alguns pais, eles querem manter os filhos naquela escola por conta da classe social, ou porque eles não conseguem levar para um outro lugar. Às vezes a mãe trabalha, o pai trabalha, aquela escola é a mais próxima de casa. Então, insiste do filho ir ali. Mas o filho está falando, não está bom, mãe, eu não tenho amigos, sabe, os meus amigos estão falando que eu sou feio, ou que o meu cabelo é feio, ou que eu sou gordo, não querem conversar comigo. Isso vai afastando a criança, é o bullying, né, que está sendo praticado. A criança vai se excluindo, as notas caem, a criança começa a sofrer, tem muita ansiedade no momento de ir para a escola, o coração começa a acelerar, dá sudorese, enfim, muitas coisas que os pais precisam prestar atenção. Se isso está acontecendo, conversa com o seu filho e procura o melhor caminho. E como seria esse início de conversa? Esse início de conversa é sentar com o filho e perguntar o que está acontecendo, o que você está sentindo, né? Se você percebe que o filho já está num momento muito agravante,
né, que ele já está muito, muito, muito para baixo, muito triste, você pode perguntar: você está pensando em suicídio? Porque as pessoas acham que perguntar Não ou tenho o que falar falar. sobre o assunto, você vai estar fortalecendo o desejo da Não. pessoa. Não, você não fortalece. Você está dizendo para a pessoa: eu me preocupo com você. Exato. Fala para mim o que você está sentindo, né? Vamos tentar resolver essa questão juntos. O que você está sentindo, filho? Por que você está pensando nisso, né? Então vamos buscar ajuda, né? Entender o que a criança, o que o adolescente está sentindo e buscar ajuda. Mas no primeiro momento, o pai e a mãe precisam sentar e ouvir. Dar ouvidos, não é achar que o que ele está falando só para chamar atenção. É frescura dele. É bobagem. Essa geração está cheia de mimimi. E aí não dá atenção. Não, a gente tem que sentar, conversar, perguntar, acolher, ouvir e depois buscar ajuda. E na escola, como que seria essa conversa inicial? Então, na Professores, escola, diretoria, reunião de pais, em que momento? na escola, tem que ser, primeiro que tem que entrar aí uma questão de políticas públicas, né? Então, assim, é claro que a gente já tem cartilhas falando sobre isso, mas esse é um assunto que é abordado mais em setembro, no Setembro Amarelo, só que é um assunto que tem que ser falado sempre, né? E para a gente falar com adolescente, com criança sobre o assunto, você precisa estar inteirado do assunto. Mas não adianta a gente só falar com a criança na escola. A gente precisa envolver os pais e toda a comunidade. Então, a gente precisa fazer um trabalho geral. São palestras, rodas de conversa. Na escola, professor de artes fazer artes relacionadas ao assunto. Os alunos podem fazer cartazes, espalhar na escola, trabalhos e fazer demonstração desses trabalhos, né? Isso tudo vai ajudar a fazer com que a criança e o adolescente saiba que ele pode buscar ajuda. A escola precisa abrir espaço, ter um profissional que esteja lá para acolher esses alunos, para que eles possam se abrir. Porque na roda de conversa, quando a gente faz uma roda de conversa com os adolescentes, inicialmente eles têm medo de falar. Porque eles vão falar o que eles estão sentindo, eles têm medo que os outros, Julgamento, né? Isso, julguem ou tirem sarro da cara deles. Mas quando a gente abre um espaço no particular e explica para eles que vai ser sigiloso, aí eles buscam, então, um profissional para conversar, para falar o que estão sentindo. Eu mesma fiz um trabalho com alguns adolescentes, com um grupo grande de adolescentes numa igreja. Eu fiz um trabalho durante 6 meses. Todo mês a gente reservava um final de semana para estar com esses jovens e falar sobre vários temas. Então, na verdade, eu levei o primeiro tema e depois eles foram me pedindo os próximos temas dos outros meses. Olha que né? legal. E foi Houve interessante. bastante interação, né? Muita. O mais interessante é que quando eu fui convidada para uma feira de saúde, onde teria eu e mais uma psicóloga no local, para a gente atender as pessoas que estivessem nessa feira. E nenhum adulto nos procurou. Nós estávamos lá disponível para quem quisesse conversar e falar um pouquinho sobre as emoções, e nenhum adulto nos procurou. Nós ficamos num lugar reservado e o que foi feita uma fila de adolescentes para conversar com a gente e falar o que eles estavam sentindo. Eles acharam importante esse momento. Então, os adolescentes estão em sofrimento. As crianças pré-adolescentes, a partir dos 10 anos, estão em sofrimento. Então, elas fizeram uma fila para falar com a gente. E aí, a partir desse momento, eu percebi a necessidade de trabalhar com aqueles adolescentes, com aquelas crianças, e a gente fez essa roda de conversa mensal durante 6 meses. Alguns foram para a clínica com ideias fortíssimas de suicídio. E aí conseguiu, nessa roda, conseguiu... Exatamente. levantar. Eles nos procuraram, em particular.
E a gente teve um trabalho muito bonito com esses adolescentes. Nossa. Até hoje eles ainda me procuram para a gente poder conversar. É um resgate, né? Sim. E é muito importante, porque a gente percebe muito a dor, né, da criança e do adolescente. Então, é importante que as escolas tenham um contato direto com as prefeituras, né, que façam um trabalho, que busquem profissionais para fazer roda de conversas. Prefeitura, Estado, busquem profissionais que estejam abertos a fazer esse trabalho gratuitamente. Né? Porque quando a gente quer ajudar o outro, a gente reserva um tempinho para uma roda de conversa com essas crianças, para uma palestra com esses pais, porque a gente precisa conscientizar os pais primeiro. Não adianta você trabalhar só com a criança, porque a criança chega em casa, sofre maus tratos, tem muita violência. Então é necessário também o trabalho com os pais, com toda essa comunidade, para a gente diminuir o número de tentativas de ideação e de suicídio nas escolas. E o número, assim, não sei se você tem esses dados, assim, homens, casos de mais homens, mulheres, o que chega até a mim é de homens, adolescentes, término de namoro. Não é um único motivo, né? Não existe um único fator. Existe o gatilho. Né? Então, assim, para se falar um pouquinho quem se suicida mais, quem se suicida menos, os homens se suicidam mais. Mas as mulheres, elas tentam mais. Né? Então, mas os homens, eles são mais certeiros. Os jovens se suicidam muito. Então, o número maior está entre os jovens e os idosos a partir dos 60 anos de idade. Idosos? Sim, idosos se suicidam muito. Homens, geralmente, em termos de relacionamento, então, homens solteiros ou divorciados se suicidam mais do que os casados. Porque existe ali um núcleo familiar. E aí está sempre muito relacionado a perdas, né? Qual é o principal fator, né? O transtorno do humor. Então, é o primeiro principal fator. Pessoas que se suicidam, elas estão doentes, né? Mas não existe um único motivo. São vários motivos que fazem a pessoa pensar no suicídio e se suicidar. Mas o principal é o transtorno do humor. E aí depois vem essas outras questões, né, que se juntam a isso. Então, é um adoecimento. Uma falta também de autoconhecimento, de não saber lidar ali com o problema ou com a frustração. Assim, eu estou contando assim a partir da minha experiência, né? É que nem eu passei por um momento da minha vida onde houve uma quebra de laço familiar, só que aí estava tendo outros problemas familiares que aí foram colaborando. Assim, da ideia, né? A ideia, ela foi ganhando força na minha cabeça, né? Mas, assim, não foi do nada. Não foi assim, não, do é uma nada. coisa que vai acontecendo. É uma coisa que vai sendo fomentada. Isso. Que, mas aí começa a pensar, mas tem que ser assim, tem que ser dessa forma, né? Então, é uma ideia que vai ganhando força e espaço na mente da pessoa, né? Pelo menos na minha experiência, né? E aí, é que nem eu tive por várias vezes, assim, não o apoio no sentido do meu marido. O meu marido que começou a perceber, né, que eu estava mais na cama, não queria acordar, não queria fazer nada, não tinha ânimo, né? Só que aí também eu não tinha essa questão do autoconhecimento aflorada em mim. Tanto é que eu fui buscar o autoconhecimento depois desse evento, porque uma amiga minha falou: Aline, você está com um problema emocional e você não está sabendo lidar. Exatamente. Vai buscar ajuda profissional. E aí eu fui. Só que eu recebi aquela informação assim, meio, nossa, mas eu não tô doente. É que tipo aquele viciado, né? É que nem eu já fui fumante. Eu fumava 3 maços de cigarro. E eu não falava, eu não me intitulava como fumante. Não, eu paro quando eu quiser. Mentira. Eu tive ajuda profissional também, né? E aí, uma amiga minha veio falar para mim: Aline, você tá com problemas emocionais e você não está sabendo lidar sozinha. Vai buscar apoio, né?
no começo eu recebi, poxa, mas eu não tenho problemas. Não, eu tô bem. É de não assumir, né? Eu tava em negação, né? Exatamente. Estava doente também, não conseguia Tava. olhar para isso de uma forma Sim. racional, né? Aham. É muito importante a gente olhar para a criança. Então, a gente está falando aqui de adolescente, porque é o número maior hoje, né, de casos. Mas a gente precisa olhar primeiro para a criança. Aonde essa criança está inserida? Que tipo de ambiente, né? Como que é o núcleo familiar dela? Ela sofre violência doméstica ou ela presencia muita violência doméstica, violência psicológica, violência sexual? O que essa criança está vivendo neste núcleo familiar? Então, assim, tudo que ela passa na infância vai influenciar na vida dela, da adolescência e na vida adulta. Em algum momento isso vai aparecer. Isso vai aparecer. Então, se você começar a cuidar desta criança, se você começar a conscientizar esses pais, e conscientizar a criança na escola, por exemplo, na inclusão, né, já vai diminuir o número de casos na adolescência e na vida adulta. Né? Então, assim, tudo aquilo que a gente passa na adolescência ou na nossa vida adulta está relacionado com o que a gente viveu na nossa infância. Isso também tem muita relação com a nossa forma de olhar para a vida. Eu sempre falo isso na clínica para os meus pacientes. Está mais relacionado com como você enxerga o mundo e as coisas. Então, por isso que os pais não têm resposta para dois filhos que são criados da mesma forma, no mesmo ambiente, cada um reage diferente a uma determinada situação. Porque está relacionado à maneira como aquele filho vê as coisas, como ele vê o mundo. E aí eu sempre faço uma ligação com a nossa lente do óculos, né? Se ela está suja, a gente tem que lavar. Se está trincada, tem que trocar. Né? A mesma coisa são os nossos olhos. Né? Como que a gente está vendo as coisas? A gente está vendo nítido ou a gente está vendo embaçado? Então, a gente precisa mudar a nossa maneira de ver as coisas, de olhar para o mundo e para as coisas. E como é que a gente faz isso? Né? Como é que a gente faz isso? Então, a gente tem que entender que está acontecendo alguma coisa no ambiente em que eu vivo, ou eu estou pensando alguma coisa. Isso está gerando em mim uma emoção. Que emoção que é essa? É uma emoção boa ou é uma emoção ruim? A partir daí eu me comporto. Se eu percebo que o que está acontecendo no ambiente é ruim, eu tenho que modificar. Ou não está acontecendo nada no ambiente, eu estou sozinha. Então, eu estou pensando alguma coisa. O que eu estou pensando que está gerando essa emoção ruim em mim? Então, eu tenho que modificar esse meu pensamento. Como que eu vou fazer isso? Quem vai te ajudar é... Terapia. Exatamente. A terapia vai te ajudar a salva ter um olhar... vidas. Salva. Eu sou adepta à terapia e desde 2009 que eu comecei a fazer terapia e não paro mais. E foi isso que mudou a forma como eu enxergo as coisas, as situações, desafios. Exatamente. Né? Exatamente. Recomendo. Porque a terapia, ela vai te auxiliar, ela vai te ajudar a enxergar aquilo como realmente é. Porque se a gente está com a nossa lente embaçada ou trincada, a gente não consegue ver nítido, né? Na terapia você vai conseguir se ouvir, né? Porque você fala, o terapeuta repete, aí você começa a se ouvir e você começa a enxergar o mundo de uma outra forma, né? Então, isso vai ajudando você a tomar decisões diferentes. E é um ato de coragem também a terapia, né? Com certeza, é um ato de coragem. Vieram duas psicanalistas aqui, elas comentaram que a terapia é um ato de coragem, né? Com certeza. Porque é você com você ali... E dói. Né? E dói. Olhar pra... A terapia dói. A terapia dói. Mas é uma dor que vai te fazer um bem, né? Não é uma dor assim que vai te deixar no estado. Não, é você enxergar, você, acho que
amadurecer, né, emocionalmente, né? É uma dor assim de Exatamente. é como o corpo, né? Às vezes que nem a gente vai pra academia, treinar. Você faz eu faço musculação. E aí a gente Aham. vai trocando de peso. Só que dói, essa mudança de peso dói, porque o meu músculo não Exatamente. está acostumado. Então é uma dor, eu falo que é uma dor gostosa, porque é Aham. uma dor que você está saindo de um estágio e indo para outro, você está avançando, você está evoluindo, Exatamente. né? Então eu entendo que é uma Exatamente. dor de evolução, né? Você está evoluindo, se tornando uma pessoa Exatamente. melhor. Você está se autoconhecendo e aí você consegue lidar com as suas emoções, né? Então, o que que eu ensino para as crianças, por exemplo, na terapia infantil, né? Porque eu trabalho com a criança autista, mas eu também trabalho com a criança típica, né? Por que que eu faço esse trabalho e também sou suicidologista? Porque uma coisa leva a outra. Então, se eu começo a trabalhar as emoções da criança, ela vai conseguir lidar melhor com as coisas difíceis da vida. Ela não vai ser um adolescente que pensa em suicídio. Como que a gente trabalha? As emoções. Ela aprende a entender as emoções, ela aprende que as emoções são necessárias, a gente tem que sentir raiva, a gente tem que sentir Frustrações. nojo, mas ela consegue lidar com essas coisas na medida certa, né? Então, ela vai conseguir lidar com tudo na vida. Os pais precisam aprender a dar autonomia para os filhos. A superproteção faz com que a criança cresça com medo de lidar com as coisas, não consiga lidar com as frustrações da vida. Ela vai ser um adolescente Isso adoecido. atrapalha, então, né? A superproteção acaba atrapalhando, né? Totalmente. A Vai superproteção. tirando, acho que a capacidade da criança mesmo, né? Exatamente, ela não acredita que ela é capaz. Então, se ela tem alguma questão para resolver, ela vai pedir Ela ajuda vai do pedir. pai, ou da mãe, ou do tio, porque ela acha que ela não é capaz. Quando a gente dá autonomia para os filhos, a gente mostra para eles que eles são capazes de tomar as decisões da vida. Eu acho que outra coisa importante, Aline, para a gente falar, é a questão da obediência dos filhos, né? Nós somos educados para sermos obedientes, obedecer os nossos pais. É, e pessoas mais velhas, né? Assim, né? Isso. Então, você, pai, e você, mãe, o que que você está falando para os seus filhos? Né? Você está dizendo para os seus filhos, filho, você é lindo, você é maravilhoso, você é capaz, eu acredito em você, eu acredito na sua capacidade de realizar isso. Você quer passar numa prova, num vestibular, você estude que você vai conseguir porque você é capaz. Ou você está dizendo que ele é um inútil, que ele não consegue realizar nada, né, que ele não consegue fazer nada na vida, que ele só atrapalha, que ele é um vagabundo. Os filhos são educados para obedecer os pais. Então, o que que eles pensam automaticamente? Se ele já acha que eu sou assim, isso vai fortalecendo nele. E aí, quando você vê aquele filho totalmente desmotivado, olha lá para Olha trás. o que O que plantaram que ele nele, né? ouviu, né? Isso tem muita, muita influência em tudo que está acontecendo com os E até adolescentes nas hoje. escolas também, né, o Silvanice? Porque eu lembro que na quarta série, a minha professora, Vera, me chamou de burra, que eu não ia ser ninguém na vida. Olha aí. Olha, até Você hoje lembra até hoje? lembro o nome dela até hoje. Só que eu lembro Aham. também da minha professora, Tereza Pena, que era da terceira série, que ela falava, nossa, mas você é engraçadinha. Tá Aham. vendo? As memórias que a criança tem, Sim. né? Não, é que quando a gente cresce ouvindo certas coisas, isso vira Vai. uma crença absoluta na gente. Pensa numa árvore. As crenças absolutas, elas estão enraizadas. É Enraizado. aquela raiz. Então a gente cresce acreditando que aquilo é verdade. Ainda mais de uma autoridade, né? Porque os Sim, pais, eles são a autoridade para os filhos. E professores exatamente. também, né? Aí Exatamente. vai questionar quem? E ainda existem muitos professores hoje que agem desta forma, é despreparo. Né? Então, a gente precisa ter políticas públicas para poder fazer muitas palestras, muitos cursos na área da saúde, na área da educação, para preparar essas pessoas para lidar com isso, porque é um problema de política pública. Né? Então, assim, claro, a gente escuta aquilo, a gente cresce acreditando que aquilo é verdade. Né? Um exemplo sou eu. Quando eu era pequenininha,
Eu quis brincar com uma criança que estava no colo da tia, era um bebê, e essa tia olhou para mim e falei, deixa eu pegar ele um pouquinho. E eu não esqueço. E eu falei, eu gosto tanto de criança, eu quero segurar ele um pouquinho no colo. E ela falou, que você não gosta de criança nada? Como assim você gosta de criança? E não deixou eu pegar a criança no colo. E eu cresci acreditando que eu não gostava de criança. Olha. E hoje eu só trabalho com criança. Nossa, eu ia te perguntar por que você entrou nessa Hoje área. eu só trabalho com criança. crianças, adolescentes. Não, eu atendo adultos também, mas eu atendo mais crianças. Porque eu percebi que aquele era o olhar da minha tia e não meu. Né? Era a maneira como ela me via, mas não como eu realmente sou. Né? Não, eu não só gosto de criança, as crianças gostam de mim. Né? Então, assim, eu aproveitei isso para desenvolver mais ainda isso na minha vida. E hoje assim, eu amo trabalhar com criança, com adolescentes, né? Porque é uma fase, para mim, encantadora. Então, Sim, é a maneira, assim, a gente cresce com essas crenças, mas a gente pode modificar. Sim. Né? Essas crenças Total. absolutas, quando a gente entende que são crenças de outras pessoas e não nossas, né? a gente consegue modificar, verdade. mas só na terapia. E da onde que nasceu essa parte aí da suicidologia? Nossa, eu nunca tinha ouvido falar. É novo essa área ou não? Eu estudo com a Karina Fukimitsu. Né? Ela é uma excelente, uma grande profissional, uma pessoa maravilhosa. E ela trouxe a suicidologia para o Brasil. Né? Ela foi para os Estados Unidos, a história dela é uma história muito bonita. Mas a minha questão com relação ao suicídio não tem, porque assim, a gente sempre busca uma resposta, né? Aconteceu alguma coisa na sua família e aí você pensou nisso, né? Não, eu não. Até na terapia, a minha terapeuta perguntou nisso, que ligação que tem isso, né, com a sua história. Eu busquei e não achei, né, nenhuma relação. Acho que está mais relacionado à empatia mesmo, né, ao amor e ao desejo que eu tenho de fazer com que essas pessoas encontrem o sentido de vida. Porque a minha frase é essa, né, o sentido da vida está dentro de você. Você só precisa acessar. Então, assim, eu sinto amor, eu sinto alegria de ajudar essas pessoas, de fazer elas encontrarem o sentido da vida, porque elas perderam. Em algum momento elas se perderam ali, mas está lá dentro delas. Porque a pessoa que se suicida não quer morrer. Ela quer aliviar a dor, né? Exatamente. Foi aquilo que eu tinha contado, né, do meu caso. Exatamente. A dor está tão insuportável que a pessoa não sabe. Que ela acha que a única forma que ela tem para aliviar essa dor é a finitude, é a morte. Né? Porque ela acredita que se ela morrer vai acabar. Né? Ela acredita que a morte é o fim daquela dor. Então ela não vê outra solução, mas toda pessoa que se suicida antes, ela busca ajuda. Ela fala. E a gente precisa se atentar a isso. Né? Eu não falava, na época eu não falava. Ela não fala que ela quer se suicidar. Ah, tá, mas ela fala em comportamentos, né? Exatamente. Em comportamentos. Ela se comporta de uma forma diferente, né? Mas às vezes ela fala assim, um filho, por exemplo, você fala, eu estou cansado, você não procura trabalho, né? Você não quer nada com nada. E aí ele fala, não se preocupa, que isso logo vai acabar. Né? Ou outra coisa que você tem que observar é, seu filho está se desfazendo de coisas que ele gostava, e aí ele fala que ele só está querendo doar mesmo, que ele vai comprar coisas novas. Você precisa ficar atenta a esse tipo de atitude do filho, né? Tem que observar também se seu filho começa a mudar com relação às coisas que ele gostava de fazer. Ah, o seu menino gostava muito de jogar futebol, ou você mora num condomínio e ele gostava de descer para brincar com os amigos e agora ele não quer mais. Por que isso está acontecendo, né? E tem muitas frases que fazem também a gente ficar atento, né? Com essa questão de, nossa, será o que ele está pensando?
E aí, nesse momento que o filho começa a falar em morte, ou perguntar como que seria a vida sem ele, esse tipo de coisa, é o momento de você sentar e falar: o que está acontecendo, filho? Você está pensando em suicídio? Vamos conversar sobre isso. Eu estou aqui. Né? Verdade. Acolher esse filho, para ele poder dizer o que está sentindo. E aí você buscar ajuda. E não é deixar para depois. Não, porque pode Porque ser se a tarde, gente né? deixar para depois, Pode ser tarde, né? Dependendo. pode ser tarde. Né? Não é achar que é frescura. Né? Ele só está querendo chamar atenção. Está acontecendo alguma coisa. Busque ajuda. Né? Nós temos canais que você pode procurar para você procurar ajuda, e você vai encontrar essa ajuda, né? Uhum. Tem outra pergunta aqui. Como lidar com a resistência dos jovens em falar sobre suas emoções e pensamentos suicidas? O jovem, ele não quer falar sobre isso. De fato, ele não quer falar sobre isso, porque ele sente vergonha do que ele está sentindo. Né? Agora, claro, se está dentro de casa, se é o seu filho, é uma conversa particular, vai ser mais fácil dele se abrir. Se você percebe que ele está adoecido e ele não consegue falar, então você vai falar para ele: nós vamos num psicólogo. Você não vai falar para mim, você vai falar para ele. Porque é uma pessoa neutra. Não busque um psicólogo que você conhece, que seja da igreja ou que seja da escola. Não. Uma pessoa que você não tenha contato nenhum, para que esse jovem possa se abrir. Para que ele tenha certeza que ali ele vai poder falar tudo o que ele sente, né? Sem... Nossa, é verdade. Tem que ser. Porque se você tá na igreja e aquele psicólogo é da igreja, ele talvez... Ele já vai ficar... né? Ele já fica com receio. Né? Ele pode falar para minha mãe, pode falar para o meu pai. Ele precisa entender que tudo é muito sigiloso. Que ele vai poder falar tudo o que ele sente. Então, se nessa conversa em casa você não consegue tirar muita informação, busque ajuda. Sim. Não deixe para depois. Na escola, é como eu falei, é preciso você fazer rodas de conversar com eles, mas dizer para eles: olha, a gente tem um profissional aqui que vai te ouvir de uma forma sigilosa, no particular, você não precisa se expor. São momentos, né? Separar horas para ele ir lá, até lá, em sigilo. O ideal é em horário de aula, né? Porque aí ele pode sair do horário de aula, não está com movimentos, né? E aí ele vai até esse profissional para ele se abrir, para ele falar o que ele está sentindo, para ele buscar ajuda. Porque aí o trabalho do psicólogo na escola não é individual, né? Ele não faz uma terapia clínica ali. É geralmente em grupo, mas ele pode, sim, separar um tempo para atender essas crianças e direcionar. Né? E chamar os pais e falar da importância, da necessidade de buscar ajuda. Porque tem que ser no particular, porque a vergonha do que está sentindo faz com que eles não tenham coragem de falar. E aí a gente tem que observar os comportamentos. Por isso que acontece muitos casos dos jovens se suicidarem e aí os pais falarem: caramba, aconteceu isso, ele falou aquilo e eu não me atentei a isso. E sentir culpa, né? Aí já é uma outra... uma outra questão. Uma outra questão. Aconteceu isso numa pessoa bem próxima a mim, que o filho tirou a vida e falou: nossa, mas ele estava dando sinais. Ele estava dando sinais e eu que não prestei atenção. E como prestar atenção, Aline? É por isso que a gente precisa de mais políticas públicas, de mais conscientização. Também. Esquecer o tabu. As pessoas, elas falam que o suicídio, quem quer se suicida, não fica só tentando. Não, vai fomentando, né? Não é uma coisa que nasce, brota de repente. Existe casos assim ou não?
Eu acho que é uma coisa que vai ganhando força, né, na cabeça. Não existe casos assim, de a pessoa decidiu, vai lá e se suicida. Também né? não. Não. A pessoa está doente. Vai acontecendo aos poucos. É muita coisa que ela não está conseguindo lidar, não está sabendo lidar, e ela vai adoecendo. Fora os transtornos, né? Quando a gente fala do transtorno depressivo, do transtorno bipolar, são transtornos muito marcantes, transtornos do humor, o borderline. Então, assim, precisa se atentar se a pessoa não já desenvolveu algum transtorno, né? Então, a gente tem que olhar casos de pessoas que alguém se suicidou na família. Também aumenta muito as chances de até na televisão, se quando passa, né? Assim, passa muito, né? Parece que inspira as pessoas a... Então, quando é feito de uma maneira indevida, né? A gente precisa falar do suicídio, a gente precisa até falar mais na televisão sobre isso, mas da forma correta. Né? Não é falar, não é mostrar carta, né? Não é falar a forma como aquilo aconteceu, né? não é romantizar. Porque se romantizar, aí as pessoas podem entender. Exatamente. É que nem aqueles... teve uma ação na internet que aí pegou outros jovens também e se mataram juntos. Existe. Então, houve ali uma romantização, né? Existe essa possibilidade também. Existe essa possibilidade. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado como a gente vai abordar o tema, né? E como a gente vai falar com esses jovens. Porque pode acontecer isso? Pode. Mas ninguém vai se suicidar porque o outro se suicidou. Entende? São pessoas que, de alguma forma, também estão adoecidas. Né? É a mesma coisa de falar que meu filho, se andar com um outro que é homossexual, ele vai se tornar homossexual. Isso não existe. Não? Mas não é influenciável? Porque eu acredito tanto que as pessoas são influenciáveis. Eu vou dar um exemplo meu, novamente. Eu acho que é um outro tema aí que a gente pode trazer, mas assim, rapidamente. Eu detestava cigarro. Eu detestava. Minha mãe e meu pai, eles fumavam. Minha mãe pedia para eu comprar cigarro na venda. Eu comprava cigarro. E ela fumava, eu detestava o cheiro. Comecei a namorar com um rapaz que fumava. Terminei com ele 2 vezes por causa do fedor de cigarro. Adivinha o que aconteceu? Depois eu voltei, porque ele foi lá, falou para minha mãe que não ia fumar, que ia tomar banho, ficar cheirosinho, que não ia fumar na minha frente. Tá, apaixonadinha, aceitou tal. Daqui a pouco, eu terminei e eu comecei a fumar. Então, assim, da onde que vem uma pessoa que detestava cigarro e, de repente, era fumante de 3 maços de cigarro? Primeiro que Será que eu não fui influenciada, não, de alguma forma? Pelo ambiente, né? O que veja bem, você detestava cigarro, mas inconscientemente você foi em busca de um relacionamento de alguém que também fumava. Né? Então, assim, é inconsciente, mas a gente replica tudo aquilo que a gente aprende que é normal. Né? Então, você detestava, foi em busca de alguém que fumava e achou que, tudo bem, então, eu vou fumar. Né? Porque isso é o normal, todo mundo faz isso. Experimentou, estava adoecida, né? Porque o uso de álcool, de drogas, está relacionado a um transtorno, né? Ao tipo de vida que a gente leva. É um problema na alma, né? Lá atrás, muitos anos atrás, foi feita uma experiência, e eu acho que tem muita importância a gente falar sobre essa questão aqui, com ratos. Né? Eles fizeram um experimento com ratos para entender o uso de drogas, né? O vício nas drogas. E eles colocaram vários ratos em grades, em jaulas, sozinhos, vivendo ali sozinhos. E fizeram uma cidadezinha para outros ratos, onde tinha interação, onde eles tinham alimento fácil, né? E aqui não, eles estavam enjaulados. E eles ofereceram as drogas para todos os ratos, tanto aqueles das jaulas quanto para aqueles que tinham vida social. Todos experimentaram, porque eles foi oferecido algo diferente, eles foram e experimentaram.
Aqueles de vida social, nenhum deles ficou viciado. Eles experimentaram e não usaram mais. E todos os que estavam nas jaulas ficaram viciados, dependentes daquela droga. Então, é muito importante a gente entender a questão da socialização. Fomos feitos para viver em pares. Precisamos de estar com pessoas, né, de ter vida social. Se a gente não tem vida social, a gente adoece. É verdade. A gente adoece, né? Então, da onde vem esse adoecimento, né? Por que que o meu filho, ele era uma criança extrovertida e agora ele está tão introvertido, né? Eu percebia que o meu filho brincava com todo mundo, conversava com todas as crianças, agora ele não quer mais saber de ninguém, ele não quer uma vida social. Ele está doente. Então, vamos buscar ajuda. E isso faz a gente ir em busca do cigarro, da bebida ou de outras drogas, né? Aonde você estava, Aline, naquele momento? Naquele momento que eu Foi usar o cigarro. Tinha estava terminado o sozinha, namoro. estava sozinha, depressiva, triste, Olha aí. em sofrimento. Então, aí você foi em busca do cigarro. Assim como o vício no jogo. Então, vício no jogo, o Depressiva. cigarro e a bebida, que são as drogas lícitas a partir dos 18 anos de idade, são as que mais matam. Né? Então, vamos olhar com mais atenção. Nossa. Bom, a gente está terminando aqui essa nossa conversa, mas eu já deixo aqui o convite para você retornar, porque Obrigada. eu acho que, assim, o propósito do podcast, da Fique Bem, eu falo que a minha vida mudou por conta de acesso. Eu acredito muito em acesso à informação com profissionais. Todos os momentos de dificuldade que eu tive, que tenho na minha vida, eu sempre vou buscar um profissional, uma pessoa especializada. Ótimo. Né? Então, o podcast da Fique Bem, o objetivo principal é isso, é trazer profissionais da área, especialistas, para a gente falar de um assunto importante que vai trazer luz. Né? Porque a partir dali aí a pessoa, porque com a informação aí ela decide o que ela vai fazer. Exatamente. Né? Informação, agora, quando não tem a informação é diferente, né? Então eu acredito que acesso à informação muda vidas, muda. Essa é a minha crença, é a crença da Fique Bem, né? Então eu deixo aqui o convite para a gente explorar mais ainda esse tema e trazer outras questões também sobre. E antes eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem para quem está nos ouvindo, nos assistindo. E também deixar aqui as suas redes sociais, aonde as pessoas podem te encontrar. Se alguém tiver alguma dúvida, né, a respeito do filho, ou você que está passando por um momento difícil também, vai lá no direct dela, eu nem sei se tem, mas você pode deixar aqui também que eu convoco ela para vir te responder. Vai ser ótimo. Antes da gente finalizar, eu quero deixar com o pessoal alguns canais que eles podem estar entrando em contato de forma gratuita para que eles busquem ajuda. Porque o trabalho de terapia geralmente é caro, não é acessível para todas as pessoas, né? Mas nós temos alguns canais que você pode buscar ajuda de imediato, que vai te acolher, né, de forma gratuita, e aí a partir daí você vai ser direcionado para outros lugares, tá? Depois você pode passar para mim, Claro. Porque aí eu deixo também na descrição do vídeo. Sim, com certeza. Nós temos um mapa de saúde mental, tá? Que é uma lista de atendimentos online voluntários. Então você vai procurar lá na internet, mapa de saúde mental. Você vai encontrar uma lista e lá você vai ver qual está mais próximo de você. É online, você pode ter esse atendimento. A gente tem o Pode Falar, que ele é um canal da Unicef. Que legal. E ele está voltado para jovens de 13 a 24 anos também. Então, entra lá no Pode Falar, que você vai encontrar como entrar em contato com essas pessoas, para elas também te acolherem, te ajudarem, te direcionarem. Tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é o telefone 188. Ele atende 24 horas por dia.
também vão conversar com você, vão te orientar, vão te ajudar nesse momento. E tem os CAPs, né? Que é os Centros de Atenção Psicossocial, que você vai encontrar nos bairros, que também tem acolhimento, tem psicólogos, e eles também fazem esse trabalho, né? Então, eu acho que é muito importante vocês ficarem atentos a isso aqui. Não é porque eu não posso pagar que não vai ter ninguém para me ajudar. Existem meios, sim, que você pode buscar esta ajuda, né? Que você vai ser direcionado para os canais mais adequados. E é muito importante também a gente entender que se alguém entra em contato com você, uma dica, e fala, eu vou me suicidar, né? Eu não aguento mais, o que você deve fazer? Como você salva essa pessoa, né? Que a gente vai ficar desesperado. E aí, o que eu faço? Segura essa pessoa no telefone por 10, 15 minutos. Por que você está pensando nisso? Peraí, onde você está? Que eu vou até você. Fica conversando com a pessoa, puxando conversa com ela ali, falando por 10, 15 minutos. E aciona alguém. Nesse tempo, é o tempo suficiente para ela mudar de ideia. Você salva uma vida. Né? Mais ou menos Mas 10 se ela, minutos de 10 a 15 minutos. Okay. Se ela falar onde está, enquanto você está conversando, você está indo até o local, para você tirar ela de lá. Mas é uma forma que você tem de também salvar essa pessoa. Né? E é isso, gente. O que eu posso dizer para vocês? O que está lá no meu site, né? Meu site é o www.psicologia.com.br. Meu Insta de suicidologia é @silvanice_suicidologista. Tem o meu Insta de atendimento a crianças, que é o @silvanice_PSI, que é psi. E é isso, para quem quiser me encontrar, lá tem telefone também, pode falar comigo. Mas a frase que eu deixo para vocês é essa: o sentido da vida está dentro de você. Você só precisa acessá-lo. E aí vem que eu te ajudo nesse processo. Né? Eu e outros profissionais também, que nós temos vários profissionais que podem, né, ajudar essas pessoas. É isso, Aline. Agradeço esse momento, essa oportunidade. E a gente vai se ver em breve. Sim, com certeza. Agradeço o seu tempo e agradeço também você transbordar com a gente, né? Acho que informação é isso, né? Informação muda vidas. Com certeza. Né? Acredito muito nisso. Deixo o convite aqui para você voltar mais vezes. Será um prazer para a gente. E para você também que esteve aqui acompanhando, ouvindo, deixa a sua pergunta ou vai até o Instagram da Silvanice, pergunta para ela, entre em contato, né? Qualquer dúvida que você venha a ter ou esteja passando por algum problema difícil, né? Busque ajuda, né? Acho que quando você busca ajuda e pedir ajuda não é sinal de fragilidade não, viu? Não é de força. É de força, exatamente, é de força. Faz isso por você, pela sua vida, tá bom? E a gente se despede aqui e até o próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau.